Olá, um feliz despertar a você, com Deus, com a graça e a paz de Jesus. Hoje vamos estudar o capítulo 21 de Juízes em nossa jornada bíblica, Despertar com Deus. O que você achou ao ler o capítulo 21, o capítulo final deste livro de Juízes? Qual foi a sua compreensão? Qual foi o seu entendimento? Em nosso estudo de hoje, vamos encerrar nossos estudos no livro dos Juízes e podemos destacar que o ciclo do pecado, como o livro de Juízes traz, é realmente desastroso, tanto no campo individual como coletivo. Quando nos afastamos de Deus, passamos a experimentar o caos do pecado, assim como os israelitas experimentaram no período dos Juízes. O povo poderia pensar: bom, agora estamos na terra prometida, estamos tranquilos. Mas a realidade foi muito diferente. Quais são, portanto, as lições deixadas para nós em todo este livro que hoje estamos encerrando? E o capítulo final, este 21, que estamos considerando hoje, vemos que a tribo de Benjamim por pouco desapareceu depois do hediondo crime e da guerra com as outras tribos. O capítulo, portanto, retrata o caos, a confusão e a ambiguidade moral que caracterizaram esse período da história de Israel. As medidas drásticas tomadas para garantir um futuro para a tribo de Benjamim revelam o desespero e a falta de orientação clara da sociedade. Juízes 21 serve como uma conclusão sombria do livro de Juízes, destacando as consequências destrutivas da desobediência, da decadência moral e da ausência de uma liderança forte e a adesão à lei de Deus. Este é o comentário inicial, esta é a nossa introdução, o resumo do nosso estudo de hoje. E eu aproveito para convidar você para ficar mais um pouquinho e juntos colhermos os detalhes, os ensinos especiais que iremos alcançar neste capítulo final. E se você ainda não é inscrito no canal da Jornada Bíblica Despertar com Deus, o que você está esperando? Inscreva-se, compartilhe, deixe o seu like, dando assim o seu apoio para este projeto de estudo e comunhão diária com Deus. Vamos agora então aos comentários dos versículos deste capítulo 21. O primeiro versículo descreve que as tribos haviam feito um juramento. Esse voto, provavelmente feito em nome do Senhor, não era uma promessa comum, mas implicava uma maldição sobre quem violasse esse voto, esse juramento. Que nenhum israelita daria suas filhas, para casarem-se com aqueles homens que restaram de Benjamim. Apesar de os juramentos não poderem ser quebrados ou retirados, os israelitas, principalmente em tempos posteriores, descobriram várias maneiras de manter a letra do julgamento, porém quebrando o espírito da mesma, por meio de engano ou alguma outra evasiva.
No entanto, ninguém está obrigado a manter a palavra empenhada se exige que se cometa um ato equivocado ou mau. Aí o verso 2 diz que eles prantearam com grande pranto. Após ter passado aquela ira ardente, aquela raiva, o povo reconheceu que tinha ido longe demais na vingança sobre a tribo de Benjamim. Seria muito melhor se o choro tivesse vindo primeiro, antes que as ações se concretizassem. E então no verso 3, por que sucedeu isto? Perguntaram. Essa pergunta sugere que os israelitas acusavam a Deus de ter extinguido a tribo de Benjamim. As tribos deveriam reconhecer que a ira e o desejo de vingança, engendrados pelas duas derrotas aplicadas a eles pelo exército de Benjamim, foram o motivo real da quase extinção da tribo de Benjamim. Eliminar uma tribo seria como alguém perder um de seus braços. Esse sentimento de solidariedade refere às raízes da unidade da Igreja do Novo Testamento. Agora o versículo 5, deixou de vir à Assembleia. As tribos tinham mútua responsabilidade em tempos de operações militares. Os que deixavam de participar eram com frequência apontados e às vezes castigados. Então o verso 8 fala de Jabes Gileade, uma cidade da tribo de Manassés, 15 quilômetros a oeste de Bet-Sean e 3 quilômetros ao leste do Jordão. Manassés era neto de Raquel, mãe de Benjamim, e, portanto, houve uma afinidade de sangue entre as duas tribos descendentes. Isto explica por que os homens de Jabes de Gileade não concordaram com a guerra contra Benjamim. Eram próximos. Um laço de afinidade parece ter existido entre a tribo de Benjamim e a cidade de Jabes Gileade. A afinidade pode ter continuado mesmo depois que a cidade foi destruída e reconstruída. Saul, por exemplo, da tribo de Benjamim, realizou sua primeira proeza salvando Jabes Gileade dos amonitas. E na época da morte de Saul, o primeiro rei de Israel, os habitantes de Jabes Gileade pagaram a dívida de gratidão ao resgatar o corpo de Saul da exposição pública nos muros de Bet-Sean. Então, no versículo 10, diz: Ide e feri. A adoção deste recurso para obter esposas para os 600 sobreviventes da tribo de Benjamim, que se escondiam nas cavernas de Rimon, ajuda a entender o limitado esclarecimento espiritual daquela época. Essas medidas cruéis em nome da religião são revoltantes e devem ser compreendidas à luz da época em que ocorreram. Então, no verso 11, toda mulher, todos os habitantes deveriam ser destruídos, exceto garotas virgens em idade de casamento. Os outros membros da família não eram, na verdade, mais culpados que essas moças. Todo o procedimento cruel, embora realizado sob o pretexto de cumprir um juramento sagrado ao Senhor, não foi senão um recurso brutal para evitar a extinção da tribo de Benjamim. Agora o verso 15 destaca que o Senhor tinha feito uma brecha. A brecha ou lacuna no círculo ou na corrente das 12 tribos realmente foi feita pelos próprios israelitas em seus excessos irracionais ao punir as más ações de determinados benjamins. Se tivessem agido em todo o tempo no espírito do verdadeiro amor fraternal,
poderiam ter alcançado o fim pretendido sem aquela matança despropositada e as atrocidades que cometeram. E aí o verso 16, como obteremos? Os anciãos sabiam que necessariamente esses homens se casariam com mulheres cananeias. Para evitar essa calamidade, empregaram meios tortuosos para observar a letra de seu juramento, apesar de violarem o espírito. Em vez de resolutamente repudiar o seu voto, em primeiro lugar, e permitir que os benjamins se casassem com as jovens de outras tribos, movidos pela crença errada de que um juramento é sempre inviolável, perpetraram a carnificina de homens, mulheres e crianças inocentes. Então, no verso 19, descreve a solenidade. Durante o ano, havia 3 festas solenes às quais todos os homens deveriam comparecer. Visto que o tabernáculo nessa época estava em Siló, essas reuniões deveriam ser ali. Levando em conta a menção das vinhas, é provável que essa referência diga respeito à festa das cabanas ou dos tabernáculos. Para o norte de Betel, o fato do autor de Juízes sentir necessidade de explicar aos leitores a localização de Siló tem levado muitos a fixar a data para o relato de Juízes muito anos depois dos filisteus terem destruído Siló, no final do juízo de Eli. E o verso 21 fala das filhas de Siló. Somente os homens tinham a obrigação de ir a essas festas. Algumas vezes os homens eram acompanhados pelas esposas e filhos, mas a maioria das mulheres presentes seriam as que moravam em Siló ou nas proximidades. E este plano era que nos festivais de colheita era comum haver danças, era proporcionadas ocasiões sociais, bem como os serviços religiosos. E então no verso 22, falando, antigamente os irmãos de uma garota sequestrada ocupavam um papel importante no juízo que se fazia, para exigir compensação por maus tratos que ela recebesse. Segundo o costume daquela época, daquele lugar, quando uma moça era sequestrada, os irmãos dela deviam exigir satisfação, pois nesse caso ficariam culpados, porque as filhas não foram dadas em casamento, mas tomadas à força. Não havia rei em Israel, destaca o versículo 25. A afirmação faz uma transição adequada para os livros seguintes que descrevem o início da monarquia. O último versículo deste livro e deste capítulo esclarece a razão por que o período dos juízes foi caracterizado pela matança e anarquia. Nota-se a transição para a narrativa do primeiro livro de Samuel. O autor escreveu numa época de unidade nacional, sob a liderança de um rei justo e forte, muito provavelmente no tempo de Davi ou de Salomão. Aqui fecha os comentários deste capítulo 21. Agora, o espírito de profecia complementa nossa reflexão. Vida ou morte? Deus, o ser infinito e todo sabedoria, vê o fim desde o princípio. E ao tratar com o mal, seus planos foram de grande alcance e compreensivos. Foi o seu intuito não somente abater a rebelião, mas demonstrar a todo o universo a natureza da mesma. Ver-se-á que todos os que abandonaram os preceitos divinos colocaram-se ao lado de Satanás em luta contra Cristo. Quando o príncipe deste mundo for julgado,
e todos os que com ele se uniram participarem de sua sorte, o universo inteiro, como testemunha da sentença, declarará: justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Apocalipse 15, verso 3. Na execução final do juízo, ver-se-á que nenhuma causa existe para o pecado. Quando o juiz de toda a terra perguntar a Satanás: por que te rebelaste contra mim e me roubaste os súditos de meu reino? O originador do mal não poderá apresentar resposta alguma. Toda boca se fechará e todas as hostes rebeldes estarão mudas. O universo todo terá sido testemunha da natureza e resultados do pecado. E seu completo extermínio, que no princípio teria acarretado o temor dos anjos, desonrando a Deus, reivindicará agora o seu amor e estabelecerá a sua honra perante a totalidade dos seres que se deleitam em fazer a sua vontade, e em cujo coração está a lei divina. Jamais o mal se manifestará de novo, diz a palavra de Deus. Não se levantará por duas vezes a angústia. Naum, verso 1, capítulo 1, verso 9. Uma criação experimentada e provada nunca mais se desviará da fidelidade para com aquele cujo caráter foi perante eles amplamente manifesto como expressão de amor insondável e infinita sabedoria. O que escolhe uma conduta de desobediência à lei de Deus está decidindo seu futuro destino. Está semeando para a carne, ganhando o salário do pecado, a destruição eterna, o contrário da vida eterna. Submissão a Deus e obediência à sua santa lei produzem o seguro resultado. A vida eterna é esta: que conheçam a Ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conforme está no Evangelho de João, capítulo 17, verso 3. Agora vamos aplicar o estudo de hoje em nossas vidas. O povo não eliminou os perversos da terra como Deus havia orientado antes de entrarem em Canaã. E ao invés de guerrearem contra os pagãos, houve guerras, batalhas entre irmãos, israelitas contra benjamitas. Estes quase foram erradicados por aqueles. Ao invés de influenciar os povos pagãos com os princípios divinos, o povo de Deus perdia a batalha espiritual ao deixar-se influenciar pelas absurdas ideologias deles, a tal ponto de cair no terrível nível de Sodoma e Gomorra. Estes últimos capítulos de Juízes nos deixam com as perguntas: o que será do povo de Deus? A desgraça do pecado exterminará a graça de Deus na existência dos israelitas? Às vezes a verdade pode parecer humilhada, enquanto seus inimigos parecem estar em melhor situação. Mas o juízo de Deus irá no momento certo subverter as forças do mal, conforme está escrito na palavra de Deus. Ao lermos que, apesar da situação deplorável e caótica espiritual e moralmente que se encontrava o povo, o próprio Deus nos surpreende com suas escolhas das pessoas para liderar Israel contra os opressores de seu povo. Na vingança exacerbada para eliminar o erro cometido pelos benjamitas, os israelitas quase eliminaram uma das 12 tribos. Com a consciência culpada, despertou-se a misericórdia e a compaixão para com o remanescente de Benjamim, e então preservou-se aquela tribo.
O último versículo de Juízes dá o tom negativo à conclusão deste livro, o qual é o arremate que dá a explicação para todo o seu conteúdo. Naquela época, não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Fica claro que a natureza humana carece de fortes personalidades que imponham a moralidade na sociedade. Além disso, é nítido que é necessário um juiz sobre-humano para resolver o problema do pecado. Jesus é a resposta real para nossa situação caótica. Ele é nossa esperança. Deus é bom demais. E o momento de reflexão final. Deus quer o teu coração para que nele possa estabelecer o seu trono. Lembrem-se que Jesus não orou pelo mundo. Em São João 17, verso 9, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E quem são estes? Jesus mesmo nos diz: eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. São João 17, verso 6. O fato de ter Deus amado o mundo de forma tão intensa, a ponto de dar o seu único filho, conforme João 3,16, não significa que todos herdarão a salvação, pois todos são convidados às bodas do Cordeiro. Contudo, somos convidados e não intimados. Jesus bate a porta do coração, ele não força entrada. A minha oração e o meu desejo é que todos possamos compreender que entregar o coração a Deus envolve dependência e renúncia. E que, como o apóstolo Paulo, possamos dizer no íntimo de nosso ser: logo, não sou eu quem vive, mas Cristo quem vive em mim. Gálatas 2, verso 20. Que Jesus reine soberano em nosso coração, e estaremos tão ligados uns aos outros, como Ele e o Pai são um. Vigiemos e oremos. Amém? Fique com este pensamento hoje, para este dia. Pensamento do dia: sem um líder escolhido por Deus e sem Deus, as decisões e o comportamento do povo de Israel eram os mais estranhos possíveis. Amém. Assim, amigos ouvintes da Palavra de Deus, fechamos nosso estudo neste livro dos Juízes. E foram 21 capítulos. O tema de hoje foi uma lacuna, na tribo de Benjamim. Uma lacuna em Israel. O caos religioso que o povo vivenciou quando cada um fazia o que achava certo. Fica o alerta para nós, que as nossas escolhas, que as nossas atitudes sejam pautadas por Deus, por Sua palavra, que possamos buscar pelo direcionamento de Deus em nossas vidas, que possamos realmente aplicar em nossas vidas os ensinamentos que aprendemos deste período tão conturbado que foi o período dos juízes. Vamos orar? Nosso amado Deus, querido e bom Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo despertar de hoje, pela Sua misericórdia que se renova a cada manhã, por Sua proteção e companhia, por Sua palavra. Pedimos, Senhor, perdão por nossos pecados e pedimos humildemente
que possas nos conduzir, nos orientar, nos auxiliar em nossa jornada nesta terra. Ajude-nos, Senhor, cada momento, que jamais venhamos tomar decisões pautadas em nossa própria vontade ou em nosso próprio entendimento. Dá-nos sabedoria para fazer sempre as escolhas certas com a sua aprovação. Abençoe a todos que estão participando. Dá-nos um bom dia em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados ouvintes da Palavra de Deus, ficamos por aqui. Tenham todos um ótimo dia. E se você ainda não deixou o seu like, por favor, dê o seu joinha se você gostou do estudo e se você quer apoiar este projeto da Jornada Bíblica Despertar com Deus. Compartilhe e não deixe de se inscrever. Um grande abraço. Se Deus permitir, amanhã vamos introduzir nosso estudo no pequeno livro de Ruth, 4 capítulos. Mas olha, já adianto a você, impressionante o livro de Ruth, que inclusive aconteceu a história no período dos juízes, mas vai trazer um espírito totalmente diferente deste que estudamos no livro dos juízes. Tenham todos um ótimo dia. Tchau, tchau.